O presidente do Paraguai, Santiago Peña, surpreendeu a todos nessa semana quando ele fez uma cobrança direta ao presidente Lula durante a cúpula do Mercosul que estava acontecendo em Buenos Aires, na Argentina. Essa cobrança direta que ele fez ao presidente Lula vai muito além de uma simples fala diplomática. Para quem entende de geopolítica, foi um verdadeiro divisor de águas para a história recente do bloco sul-americano. Para entender o peso dessa declaração, precisamos olhar para o contexto como um todo. O Mercosul nasceu em 1991, quando o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai decidiram criar um mercado comum inspirado no sucesso europeu. A ideia era clara: juntos seríamos mais fortes. Mas ao longo das décadas, o bloco oscilou entre avanços tímidos e retrocessos. Muitas reuniões, muitos discursos, mas poucos resultados práticos que mudassem a vida real dos povos sul-americanos. E foi diante disso que Santiago Peña decidiu não permanecer em silêncio. Em vez de apenas elogiar, ele foi incisivo, reconheceu a força do Brasil como potência mundial, mas exigiu liderança real. Foi diante de todos os presidentes que estavam ali na cúpula do Mercosul, Javier Milei, Luiz Arce e Amadeu Orsi, que Peña declarou, e aqui eu vou abrir aspas: Presidente Lula, o Brasil participa do G7, do G20, abre a Assembleia Geral da ONU todos os anos, mas agora precisamos que lidere o Mercosul. Precisamos de um Brasil protagonista. Esse trecho não foi apenas um apelo diplomático, foi um recado claro de que, sem a ação firme do Brasil, o Mercosul seguirá estagnado, preso em discursos vazios, enquanto perde oportunidades históricas. O que motivou o presidente do Paraguai a esse tom firme? Primeiro, o crescente sentimento de impaciência no Paraguai. O país tem vivido transformações intensas nos últimos 20 anos. Saiu do ciclo de ditadura, pobreza extrema e isolamento para se tornar uma das economias mais estáveis da região, com inflação controlada, dívida pública baixa e crescimento consistente. O Paraguai passou a atrair investimentos internacionais, principalmente no setor industrial, agropecuário e energético. Mas para avançar ainda mais, o país depende de integração regional. E essa integração está travada por conta de lentidão política dos grandes membros do bloco. O presidente do Paraguai criticou diretamente o atraso em dois acordos fundamentais. Primeiro, o tratado entre Mercosul e União Europeia, que se arrasta há mais de 2 décadas. Esse acordo poderia abrir mercados para carne, soja, milho, produtos industrializados e até tecnologia, mas continua bloqueado por questões políticas, ambientais e protecionistas de ambos os lados. Segundo, o acordo de livre comércio com os Emirados Árabes Unidos, que poderia abrir portas imensas para as exportações sul-americanas, principalmente em alimentos halal, fertilizantes, logísticas e investimentos financeiros, mas também está travado. Além disso, o presidente do Paraguai apontou um problema crônico ignorado por muitos. Dos 30 pontos fronteiriços que o Paraguai compartilha com o Brasil e a Argentina, poucos funcionam como deveriam. Quem já cruzou fronteiras na América do Sul sabe como a burocracia e a lentidão geram filas intermináveis, geram atrasos e prejuízos para comerciantes, para caminhoneiros e empresas. Um caminhão parado é dinheiro que se perde, um empresário frustrado com burocracia desiste de expandir, e o povo sente no bolso a ineficiência do sistema. Em seu discurso, o presidente do Paraguai destacou 3 áreas que precisam de ação imediata. Primeiro, a integração física. O Paraguai está construindo o maior trecho do corredor bioceânico, ligando o Atlântico ao Pacífico, passando por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Uma rota de mais de 2.200 quilômetros que pode reduzir custos logísticos em até 30%, transformando o transporte de mercadorias. Agora, imagine a soja paraguaia e a brasileira chegando mais rápido aos portos chilenos, de onde partem para a Ásia em menos tempo, ou produtos eletrônicos vindo da China entrando na América do Sul pelo Pacífico e alcançando rapidamente o Brasil e o Paraguai. Isso não é sonho futurista. As obras já começaram e o Paraguai lidera o trecho mais avançado com estradas duplicadas, pontes novas e planejamento urbano nos polos logísticos. Segundo, a integração energética. Aqui está um dos pontos mais sensíveis. O Paraguai, com apenas 7 milhões de habitantes ou até mais, é dono de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é a Itaipu Binacional, que foi construída em parceria com o Brasil na década de 70. Além disso, compartilha a usina de Yacyretá com a Argentina. Mas o presidente do Paraguai foi muito claro: essas conquistas históricas já não bastam para garantir um futuro melhor.
Ele defendeu a construção de um gasoduto que transporte o gás argentino até o Paraguai e o Brasil, criando uma nova era de segurança energética no Cone Sul. Isso pode baratear custos industriais, reduzir o uso de combustíveis fósseis caros importados de fora do continente e fortalecer a soberania energética regional. Terceiro, a hidrovia Paraguai-Paraná. Essa via fluvial conecta 5 países do Mercosul: Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, formando a maior artéria logística do interior sul-americano. Mas a falta de dragagem adequada, portos modernizados e acordos de navegação unificados faz com que todo o seu potencial seja subutilizado. Para o presidente do Paraguai, investir na hidrovia é investir em desenvolvimento social. Comunidades ribeirinhas podem se conectar a mercados globais, cidades portuárias recebem novos negócios e a exportação agrícola ganha eficiência. Mas o presidente do Paraguai não parou por aí, ele trouxe um alerta forte. Segundo ele, a maior ameaça ao Mercosul não vem de fora. Não é a guerra na Ucrânia, nem o conflito em Gaza, é a falta de integração real entre os próprios membros. Enquanto os países do bloco discutem detalhes diplomáticos, o crime organizado avança, o narcotráfico atravessa fronteiras sem controle e o crime organizado cresce na sombra da ineficiência política. De que adianta construir corredores logísticos se eles forem dominados pelo tráfico de drogas, armas e contrabando? E aqui entra um ponto histórico que poucos mencionam. O Paraguai já viveu isolado do mundo. Após a Guerra da Tríplice Aliança, no século XIX, o país perdeu 70% da população masculina, teve sua economia devastada e passou décadas como uma nação enfraquecida. Esse trauma histórico ensinou ao povo paraguaio que o isolamento leva à destruição, enquanto a integração gera crescimento. Por isso, quando o presidente do Paraguai diz, abre aspas, países que se isolam tendem a perecer, países que se integram prosperam, fecha aspas. Ele falou com conhecimento de causa. Hoje, o Paraguai aposta na integração como estratégia de sobrevivência e prosperidade. Já atraiu indústrias brasileiras para sua Zona Franca, gera energia limpa para exportação, desenvolve polos de tecnologia e sonha se tornar um hub logístico entre o Atlântico e o Pacífico. E no final da sua fala, o presidente do Paraguai não deixou espaço para dúvidas. Ele afirmou que está cansado de reuniões que apenas celebram avanços sem resultados reais. Pediu coragem política dos líderes para tirar o bloco da estagnação e reafirmou, abre aspas, não estou satisfeito, quero muito mais progresso antes que essa presidência termine, fecha aspas. E o que significa essa fala para o Brasil? O Brasil é o maior país do bloco, representa mais de 70% do PIB do Mercosul. Tem força militar, diplomática e econômica para liderar negociações, destravar projetos, investir em infraestrutura e garantir segurança regional, mas nos últimos anos esteve mais focado em suas crises internas do que em exercer esse papel de liderança externa. E o que tudo isso significa para a América do Sul? Nós vivemos um momento em que potências globais travam disputas geopolíticas intensas. Estados Unidos versus China, Rússia versus OTAN, Israel versus Irã, guerras regionais na África, crises na Ásia. O Sul global está sendo redesenhado e quem não se posicionar ficará à margem. A América do Sul precisa decidir se será apenas um fornecedor de commodities ou se tornará um polo de tecnologia, produção industrial e logística global. E o Mercosul é o único bloco que poderia fazer frente a essas mudanças. Esse discurso de Santiago Peña, que é o presidente do Paraguai, foi um chamado à realidade. Mostrou que, enquanto o mundo se divide em guerras e sanções, o Mercosul precisa parar de olhar apenas para fora e começar a resolver seus próprios problemas estruturais. Porque, no fim, não é sobre quem discursa mais bonito, é sobre quem tem coragem de fazer as mudanças necessárias para garantir um futuro de prosperidade para toda a América do Sul. E agora eu quero perguntar a você, será que o Brasil está pronto para essa liderança? Será que os outros países estão dispostos a abrir mão de vaidades políticas em prol de um projeto maior de integração regional? Ou vamos continuar sendo apenas fornecedores de soja e minério enquanto perdemos mais uma década de desenvolvimento estratégico? Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre esse discurso do presidente do Paraguai e sobre o futuro do Mercosul. Esse foi mais um conteúdo para você refletir sobre geopolítica e economia
economia e o futuro da América do Sul. E se você gostou do conteúdo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam conhecer um pouco mais sobre a história do Mercosul e sobre as posições de cada país.